Então eu queria chamar o pastor José Dilson. Vamos glorificar. E para a gente realmente uma honra muito grande ter o pastor José Dilson. Ele é missionário e também é do presbitério de Niterói, do mesmo presbitério ao qual eu e o pastor Henrique estamos ligados, e o pastor Marcão, e a igreja. E eu lembro que eu me converti em 93 e logo em seguida eu comecei a frequentar ali na Igreja Betânia as conferências missionárias, e talvez um dos primeiros missionários transculturais que eu ouvi falar foi o pastor José Dilson, ele ensinando músicas ali de Guiné-Bissau, da tribo e tudo, e a gente ficou muito impactado. De lá para cá a gente vem acompanhando esse ministério dele, ou seja, de 20 anos mais ou menos para cá, e aí eu queria começar esse momento aqui, a gente quis fazer em forma de entrevista para que ele pudesse contar para a gente, ilustrar toda essa trajetória dele missionário, e começando pelo início, queria que ele dissesse para a gente como foi esse chamado para missões, especialmente missões transculturais, África, como é que aconteceu isso? Boa noite, gente. Eu quero dizer que eu não sou tão velho assim, não. Tá? Eu tinha apenas 14 anos de idade quando eu estava vendo um documentário e eu via pigmeus. Eu me identifiquei bem com a altura deles. Mas eu via eles com uma vida muito sofrida e eu fiz uma oração naquele dia. Eu disse: Senhor, conta comigo. Eu quero fazer alguma coisa por esse povo sofrido. E ali eu posso dizer, Jonatas, que foi o início do meu chamado missionário. Quando eu vi aquele povo tão sofrido da África e eu pude fazer essa pequena oração dizendo: conte comigo, Senhor. E aí tudo mudou na minha história. Eu só tinha 14 anos, eu só era um adolescente. Aí mudou tudo, meu futuro, mudou todos os meus planos, simplesmente com essa oração: conte comigo. Amém. E especialmente Guiné-Bissau, como é que foi a ida para Guiné-Bissau, esse chamado específico para lá? Quando eu completei 20 anos de idade, eu me ingressei numa missão para me preparar para ir até a África. E tinha um projeto sendo formado para Guiné-Bissau, e eu me integrei nesse projeto, e foi a partir daí que eu comecei a orar, comecei a pesquisar sobre esse povo, e terminei indo parar ali em Guiné-Bissau. Só que antes disso, com 22 anos de idade, eu conheci a Marli, nós nos casamos. Não sei se a Marli está aqui, não sei se todo mundo conhece a Marli. Eu quero apresentar ela também. Fica em pé, Marli. É aquela loiraça lá atrás. Nós nos casamos e fomos para Guiné-Bissau 7 meses depois. Tá joia. Eu estou perguntando primeiro de Guiné-Bissau, porque foram 14 anos ali, não é? Não foi uma passagem rápida por Guiné-Bissau, foi uma vida dedicada ali, plantação de uma igreja pioneira ali naquele campo, não é? E que lembranças você tem daquele tempo e como é que era quando você chegou lá, e o que você deixou quando você saiu, que você hoje lembra? Quando nós chegamos em Guiné-Bissau, no livro de Patrick Johnstone, no livro chamado Intercessão Mundial, ele dizia que Guiné-Bissau tinha 1.200.000 pessoas. Guiné-Bissau estava entre as 40 nações menos evangelizadas e entre as 10 mais pobres do mundo, com 94% de analfabetos em 1990. E ele dizia ainda que Guiné-Bissau tinha 44% de muçulmanos e 48% de animistas. E foi naquela nação que Deus nos desafiou para fazer algum trabalho. E assim que chegamos ali, no início foi uma situação muito difícil. Fomos viver onde eles chamam o coração do islamismo, onde pulsa o coração do islamismo. E foi muito difícil, Jonatas, no início, justamente porque éramos muito jovenzinhos e não tínhamos muito respeito da igreja ainda. Alguns diziam: estão tirando férias. Tinha lugares melhores para tirar férias. E foi muito difícil. Se você me permite, eu quero contar uma situação. Assim que nos estabelecemos na cidade de Gabu, demos de cara com um problema muito grave, problema econômico. E a Marli ficou grávida do nosso primeiro filho, Jonatas, também. E nome eu lindo. me senti, nome bonito, né? E eu me sentia muito humilhado,
por não poder comprar sequer uma fruta para Marli. Eu não podia trabalhar por ordem da missão e não tinha nenhuma expectativa. Eu imaginava, Jonatas vai nascer muito mal. E quando o Jonatas nasceu, eu fiquei impressionado porque ele era bonito, assim como todo Jonatas, né? Bem... Eu sei que ele é a cara do pai dele, porque aquele Jonatas lá era a minha cara. E aí, 3 meses depois, eu cheguei em casa e eu vi que o Jonatas estava aos gritos, com fome. Essa história a maioria de vocês conhece, mas alguns não. E ele estava gritando de fome mesmo. Minha esposa estava chorando e ela olhou para mim e disse: você é o homem dessa casa, você tem que prover o leite para o nosso filho. E eu não sabia onde que eu iria prover leite para o nosso filho. A gente não tinha dinheiro, não tinha expectativa, não tinha onde tirar leite para o nosso filho. E eu só falei: Marli, Deus é o Deus desta casa, é Ele que é o provedor desta casa. Nós trabalhamos para Ele. E eu entrei num brejo. Se você não sabe o que é brejo, é onde tem água, tem plantações dentro da água. E era uma plantação de arroz. E eu entrei ali e passei a tarde ali chorando. E sabe o que Deus me deu naquela tarde que eu passei ali chorando e orando? Nada. Porque Ele não tem obrigação de me dar satisfações daquilo que pode estar acontecendo na minha vida. E eu voltei para casa naquela tarde muito humilhado. A Marli conseguiu uma farinha de trigo, dissolveu na água aquele pouquinho de farinha de trigo, numa aguinha morna, e deu para o Jonatas beber, e ele dormiu. E foi muito difícil para mim dormir naquela noite, porque eu vi a Marli soluçando ainda, e finalmente fomos dormir. Às 5h30 da manhã, quando o sino tocou, que a gente tinha que levantar para o tempo de intercessão, havia uma lata de leite de 2,4 kg em cima da nossa mesa, escrito para Jonatas. Enquanto a gente dormia, Deus proveu leite para o nosso filho, porque Ele é responsável pelas minhas necessidades. Eu não preciso ficar esbravejando e brigando com Ele, porque Ele sabe do que eu preciso e Ele dá o melhor para mim. Esse é o nosso Deus. Amém? E eu pude, a partir dali, confiar coisas bem maiores nas mãos desse nosso Deus, porque Ele é o Deus provedor da nossa família. Amém. E os 3 nasceram lá, os 3 filhos, em Guiné-Bissau? O Jonatas e a Gemima, eu não falei no início, mas nós temos 3 filhos. O Jonatas e a Gemima nasceram na Guiné-Bissau, e o Zuki é um filho de 11 anos, ele nasceu no Senegal. A gente está com uma foto ali, não sei se o Alex vai projetar, a gente achou essa é a família dele, né? Hoje tem uma deles crianças que eu achei lá no Facebook do Jonatas. Olha lá, aquilo ali é o tempo do Senegal, de Guiné-Bissau ainda, né? É o Jonatas, bebezinho ali, o Jonatas e a Mima ali no meio, e depois o Jonatas tentando carregar a Mima. Foi um tempo fantástico. Eu queria, Jonatas, só acrescentar uma coisa que você falou de lembranças e o que a gente deixou em Guiné-Bissau. Nós tivemos o privilégio de começar ali a igreja presbiteriana na Guiné-Bissau. E Deus abençoou assim demais. Deus nos deu a graça de construirmos um templo ali para 500 pessoas e legalizar a igreja ali. E nos últimos 4 anos essa é a melhor lembrança que eu tenho daquilo ali, com glórias ao nome de Jesus, nós batizamos mais de 150 pessoas vindas do islamismo, muçulmanos que deram a sua vida a Jesus, e essa sim é uma boa lembrança. Aconteceram coisas horríveis, passamos por uma guerra civil, vivemos 11 meses no meio de uma guerra, e Deus também estava ali e nos protegeu, e nenhum mal nos veio, nada nos tocou naquele tempo também. Em Guiné-Bissau, eu sei que quando você saiu de lá, você deixou um pastor, eu lembro que você contava esse testemunho de um pastor que você estava preparando, treinando ele, que é um nativo, para assumir a igreja, não é? E depois até veio falecer, mas também tem uma história bonita nesse sentido, né? O Mamadou foi um irmão muito querido, que teve um encontro com Jesus. Minha esposa e eu, nós fomos morar em uma aldeia, no meio daquela selva africana, e morávamos numa casinha redondinha, igual a casa dos aldeões, e o Mamadou veio um dia e falou: eu quero Jesus. E nós começamos a trabalhar com o Mamadou. Ele não falava sequer a língua crioulo direito, ele só falava fula, e ele estava enfrentando os seus parentes
ele estava enfrentando a sua comunidade por causa de Jesus. E nós começamos a trabalhar com eles. Eu sei que nós não temos tempo nessa noite para eu contar para vocês todos os milagres que Jesus fez na presença do Mamadou e como isso fortificou a fé dele. Ele esteve aqui no Brasil uma época, eu creio que ele veio aqui na Oceânica também, e ele falava muito bem da igreja oceânica. Ele chegou lá assim maravilhado com os cultos. Depois ele foi para a Argentina, e no meio de tudo aquilo ali, Mamadou foi uma testemunha de Cristo, testemunha fiel em meio a lutas que você não deve nem sequer imaginar, as lutas que o Mamadou passou ali, e ele foi fiel a Jesus. Até que um dia ele chegou para mim, eu telefonei para ele e vi a voz do Mamadou bem fraca. Falei: Mamadou, o que está acontecendo? Ele falou: pastor, eu estou muito mal, eu preciso de um tratamento médico. Então eu trouxe o Mamadou para a nossa casa em Dakar, e nós cuidamos do Mamadou. Um dia ele saiu do quarto e pegou na minha mão com bastante força, apertou minha mão, meu braço, e falou: foi assim que Jesus veio no meu quarto nesta noite e apertou meu braço. Falou: Mamadou, não temas, não fique com medo, porque eu estou com você. Ele falou: pastor, eu sei que eu vou partir muito em breve e vou estar com Jesus. Eu falei: Mamadou, para com isso, você não vai partir coisa nenhuma. Ele falou: não, eu sei que eu vou partir, mas eu não estou com medo no meu coração. Eu só quero te pedir uma coisa, cuida da minha família para mim, cuida da Ana, minha filha, para que ela não pereça e não se perca desse caminho. Eu falei: tudo bem, Mamadou. E Mamadou faleceu. E eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, e agradecer cada um de vocês, porque a Igreja Oceânica, na pessoa do reverendo Henrique Calado, assumiu a família do Mamadou. Essa igreja até hoje, já tem quase 7 anos que o Mamadou faleceu, e até hoje essa igreja sustenta aquela família com dignidade, tá? Eles não mandam qualquer dinheirinho para lá para poder quebrar galho, não. Sustenta aquela família com dignidade. Os filhos de Mamadou estão estudando. Aplaudam mesmo ao Senhor, porque Ele é bom. Glória a Jesus, Ele usa os seus. Os filhos do Mamadou estão estudando. A Aninha terminou os estudos dela. Nós levamos a Aninha e o de Brilho para nossa casa. E sabe que entre os filhos do Mamadou tem até um Josué Rodrigues? O filho mais novinho dele se chama Josué Rodrigues. Ele colocou esse nome em homenagem ao pastor Josué, que ele ficou muito afeiçoado com a vida, com a música do pastor Josué. E ele tinha 2 escolhas: Henrique Calado ou Josué. Eu acho que se ele tivesse mais um filho, ele ia colocar Henrique Calado. O certo é que aquela família está vivendo e glorificando o nome de Jesus no meio daquela comunidade, com o estilo de vida e o nível de vida que eles estão vivendo. Outros muçulmanos, reverendo, olham para eles e dizem: puxa, vale a pena servir Jesus, olha como eles estão bem. Então eles têm uma salinha com um sofazinho bonitinho, uma pequena TV, a casa toda pintadinha, uma casa pequena, mas bem confortávelzinha, com muro ao redor, e tudo isso porque essa igreja estendeu a mão para aquela família. Glória ao nome de Jesus. É uma nova geração. Mamadou tem 5 filhos, Jantas. É uma nova geração que não passou pelo islamismo, uma nova geração que já nasceu no Evangelho e que lutam constantemente para continuar no Evangelho servindo o Senhor. Amém. A gente aqui tem um percentual muito grande de universitários, né? E a gente sabe que os teus filhos, dos 2 mais velhos, hoje são universitários, né? E aí fica aquela curiosidade, né? Eles cresceram em Guiné-Bissau, depois no Senegal. Como é que eles lidam ou lidaram sempre com essa vida de filhos de missionários, ou missionários também, que a família inteira está junta na missão, né? Eles lidam com isso com naturalidade, gostam disso, amam. Como é que é isso para a gente entender? Um dia o Jonatas chegou para mim e falou: pai, eu quero fazer missões diferentes. Eu sempre disse para eles: filhos, vocês vão me enterrar com vergonha se vocês se formarem e não servir Jesus. E um dia Jonatas falou: eu quero fazer missões diferentes, eu quero fazer missões a partir de Hollywood. Hollywood tem feito muitas coisas ruins e tem semeado muitas coisas más em diversos lares. Eu quero, a partir de Hollywood, entrar em lares com princípios da palavra de Deus. Eu quero fazer cinema. Falei: puxa, João, tem tanto curso legal que você podia fazer. Você vai fazer cinema, vai fazer um curso de medicina, enfermagem, professor, e vai fazer uma coisa. Não, ele falou: pai, é isso que Deus tem colocado no meu coração. Eu falei: amém, João, tudo bem.
Até o dia que ele chegou e falou: pai, a universidade custa $46 mil por ano. Eu falei: você está maluco? Sabe como é que pai trata filhos, né, nessa idade? Você está maluco, menino? Faz uma faculdade qualquer aí para dizer que você tem um diploma superior e pronto, vai fazer uma ETED, servir em missões e pronto. Ele falou: pai, eu passei a minha vida toda, até hoje, ouvindo você falar que a gente deve confiar a Deus os nossos projetos de vida e que Ele é fiel e que Ele supre. E você me falou a vida toda que Ele é o provedor da nossa família. Você está tentando me persuadir a não confiar os meus sonhos a Deus? É isso que você está tentando me falar? Eu falei: não é isso que eu estou tentando falar, não. Aí, retiro. Aí o Jonatas foi fazer faculdade. Eu falei: cara, eu não tenho condições econômicas para pagar uma faculdade cara dessa. E ele falou: mas eu vou, Deus é fiel. Ele aplicou. O Jonatas é alguém bem focado, muito estudioso. Ele aplicou só com as notas dele. Para você ter uma ideia, as notas dele nos Estados Unidos é sempre 4 GPA. E o Jonatas aplicou e ganhou 30% de desconto nessa universidade. Quando ele chegou na universidade, estava tendo eleições para os estudantes, e o Jonatas falou: pai, eu vou concorrer para vice-presidente. Eu falei: Jonatas, você está chegando, você nem conhece nada aí nessa universidade. E ele foi eleito vice-presidente e ganhou mais 35% como vice-presidente. E aí, ele é muito bom em edição. Tá vendo essas edições aqui? Parabéns, muito lindo, hein? O Jonatas também, ele é muito fera nesse negócio de edição, e a universidade indicou ele para a CBN, que é parte da mesma universidade, e o Jonatas teve agora um emprego para trabalhar para a CBN, editando vídeos, e ganhava o dinheiro. Eu não tinha que mandar dinheiro nenhum para ele comprar alimentação e vestimentas, e a universidade deu 100% de bolsa completa ao Jonatas, contratou ele. Glória a Jesus, Jesus é bom, glória a Jesus. A universidade contratou ele, deu um apartamento para ele morar sozinho, e ele coordena um grupo de estudantes, é um tipo de pastor daqueles estudantes. É uma universidade cristã, se chama Regent, e Deus supriu tudo para ele. O Jonatas hoje, ele está fazendo um segundo degree em administração, então ele vai sair daquela universidade como administrador em cinema e artes também, e Deus está honrando ele está fazendo pequenos filmes para a própria universidade. Deus honrou o Jonatas demais, porque ele resolveu crer. Jonatas, desculpa, eu quero falar uma coisa para vocês que são jovens. Tome esse exemplo do Jonatas e confie a Deus os seus sonhos, o seu projeto, porque assim como ele foi fiel com o Jonatas, ele vai ser com você. Não duvide, ele é fiel. Amém? Amém. Com licença, eu quero falar da Mima também. Fica à vontade. A Mima, ela está no Canadá. Você imagina que missionário, a gente está sempre se queixando de dureza econômica, e Deus pega os filhos da gente e vai honrando eles. Deus vai colocando em lugares que a gente não imagina. A Mima está fazendo relações internacionais perto de Toronto, numa universidade chamada Redeemer, e ela diz: pai, não entregue e não saia do Senegal, porque eu quero terminar os meus estudos, quero voltar para o Senegal e eu quero dirigir essa missão no seu lugar. E eu falei: glória a Deus, porque Deus está levantando pessoas com o amor pela África que a Mima tem, para poder voltar e desenvolver os projetos ali. E o Zu, que só tem 11 anos, está estudando ainda. A gente tem lutado para poder colocar na mente dele essa dependência e esse amor por Jesus. Obrigado. Amém. Por ter perguntado sobre meus filhos. Amém. Eu falo com muita glória a Jesus e muita honra por Jesus ter colocado eles na nossa família. Amém, aleluia. E a gente vai passar agora essa parte do Senegal, dessa tua ida para o Senegal. Então, muitos já assistiram o vídeo do Projeto Obadias, que foi um vídeo produzido e publicado poucos meses antes da tua prisão, né? Então, antes de entrar nisso, acho que seria legal para quem por acaso não tem assistido o vídeo, a gente vai passar ele, um vídeo rápido de 5 minutos. Nós chegamos no Senegal em 2005 e, após andar pelas ruas do Senegal, vimos um número enorme de crianças vivendo nas ruas.
E com isso nós começamos a sentir um desejo de fazer alguma coisa para resgatar a vida dessas crianças. Essas crianças nas ruas, elas são vítimas de todo tipo de violência. Violência física, violência sexual e todo outro tipo de abuso que você possa imaginar. Então, começamos a pensar e criar estratégias para poder tocar o coração dessa criança e tirá-la das ruas, dando-as dignidade e esperança. E foi assim que nós iniciamos todos os projetos que hoje funcionam no nosso ministério. Deus nos deu uma palavra em Provérbios 31, 8 e 9, que fala sobre abrir a boca em favor do mudo, em favor do necessitado, em direito do pobre e fazer justiça àquele que nada tem. E nós estamos aqui abrindo a boca em favor do mudo e do necessitado, e você pode nos ajudar em tudo isso. Nós estamos trabalhando aqui no Senegal como nosso ministério com escolinhas de futebol, o trabalho com triagem de criança de rua, tiragem dessas crianças das ruas. Temos o trabalho com a escola, o trabalho com o orfanato Imbu e também o trabalho com plantação de igrejas. O alvo principal de todos os nossos ministérios é plantar igreja, é ver pessoas sendo transformadas, ver pessoas sendo salvas. São 450 crianças, em média, atendidas pelo nosso ministério a cada dia. E diante de todos esses ministérios, nós temos uma média de 150 crianças sponsorizadas. Significa que 300 crianças estão sem sponsorização e sem fundo para fazer. Se você fizer a doação de $50 mensais para essas crianças, para cada criança, então você vai estar cobrindo alimentação, vai estar cobrindo vestimentas, vai estar cobrindo educação também para essa criança e também saúde. Então você praticamente vai estar cobrindo todas as áreas da vida dela. Então nós desafiamos as igrejas, os amigos, pessoas interessadas em ver uma mudança de fato na África, a ser parceiro conosco, a adotar uma criança, a fazer parceria conosco e nos ajudar a fazer isso. Nós temos muito trabalho a ser feito e precisamos dessas pessoas junto conosco para ir conosco e poder resgatar essas crianças e dar dignidade e esperança para elas. E todos podem fazer parte de alguma maneira. Esse time que vocês estão vendo aqui, eles antes viviam todos nas ruas do Senegal, com exceção do Jean-Louis. Eles viviam nas ruas, onde eles mendigavam, roubavam e onde eles se viravam para se alimentar e sobreviver. São muitas crianças. Dizem que são mais ou menos 400 mil crianças nas ruas do Senegal. E você pode imaginar que nós estamos apenas no começo. O nosso alvo é tirar 500 crianças das ruas do Senegal. Então precisamos construir mais 10 casas iguais a essa. Cada casa dessa vai abrigar 50 crianças, 25 embaixo e 25 em cima. Nós só estamos com a primeira parte construída. Cada parte desta casa são $32 mil o valor. Não fique de fora desse tempo de restauração de sonhos e de esperança para a vida dessas crianças senegalesas. Você pode fazer parte desse sonho. Então, seja generoso e participe junto conosco. Então você, venha, junte-se a nós. Nós estamos te chamando, te desafiando a vir e a fazer diferença nessa nação. Venha proclamar o nome do Senhor nesse país e venha trabalhar com essa nova geração que está clamando pelo nome do Senhor. Você pode fazer uma grande diferença também. Então contamos com você e o Senhor também. Aleluia.
Então esse vídeo tem aproximadamente 2 anos, e então eu queria que o Zé falasse para a gente sobre essa mudança de Guiné-Bissau para lá, e já tá algumas coisas já estão explicadas ali, mas enfim, né, o Senegal, esse projeto, né, aquilo ali foi antes e depois, o que mudou de lá para cá, né, e quais são os desafios em relação ao projeto Obadias hoje, um pouco para a gente. Eu creio que a maioria de vocês já ouviram o testemunho dos milagres que Deus fez no terreno. Compramos aquele terreno e começamos a tirar crianças das ruas e levar para aquele terreno. Sabe, irmãos, as crianças nas ruas do Senegal, elas vivem sob uma escravidão muito grande. Elas vão parar naquelas ruas e algumas delas são tiradas dos seus lares por engano, e elas vão servir a líderes que colocam elas nas ruas para mendigar, e essas crianças têm que trazer todo dia no mínimo R$2 para os seus líderes, sob ameaças de espancamentos. E minha esposa já teve a oportunidade de curar crianças queimadas com fogo, com cigarro, simplesmente porque não conseguiram esse valor exigido pelos líderes. Teve crianças com braço quebrado e crianças abusadas sexualmente por esses homens, e nós entramos nessa luta para tirar essas crianças. A maioria delas fogem desse lugar e vão parar nas ruas. Lá nas ruas elas dizem que tem liberdade, mas elas estão agora sob outra liderança daqueles meninos, daqueles rapazes que vivem nas ruas. Os mais velhos começam agora a abusar sexualmente dessas crianças, a introduzi-las no crime, e elas têm responsabilidade com esses líderes de rua agora. Nós já encontramos criança com os olhos inchados de pancadas, com as costas unhadas de abusos, e podemos trazer para a nossa casa, para o nosso centro. As crianças abandonadas por pais, por líderes, por sua própria religião, a gente fornece para ela 3 refeições diárias, cama quentinha, professor de inglês, professor de arte, técnico de futebol, professor que dá reforço e início à educação, e elas têm escolas privadas, essas crianças. A vida delas é completamente mudada. E foi por ajudar essas crianças que nós entramos num confronto direto com as suas antigas religiões, e por isso nós fomos presos por pregar o evangelho para essas crianças. O projeto Obadias funciona com voluntários, pessoas até de outras igrejas, fora da igreja presbiteriana. É um projeto presbiteriano, mas tem pessoas de diversas denominações ajudando lá no dia a dia e dando assistência para essas crianças. Eu me enrolei um pouco, Jonatas, na sua pergunta. Sim, porque eu também me enrolei, né? A minha pergunta também foi enrolada, então por questão de ordem, né? Então, a gente ouviu sobre essa trajetória antes, né, da situação do confronto direto. Um dado importante aqui é qual é o percentual de cristãos e de muçulmanos no Senegal hoje. Eu quero dizer primeiro que o Senegal tem 13 milhões de habitantes, um povo altamente maravilhoso, um povo sensível, um povo que chega a dizer que ele é um povo de festa. Essa população tem 95% de muçulmanos, e aí você já pode imaginar que eles já entram em uma margem de sofrimento muito grande. Não que religião tenha solução para pessoas, mas a ausência de Jesus. 4,7% de católicos e apenas 0,2% de evangélicos. O evangelho já está ali quase por 100 anos. Nem 1% ainda, né? Não chega nem 1%, 0,2%. Não chega nem 0,5%. E quais foram as circunstâncias em que houve essa... O vídeo deixa muito claro, o vídeo foi público, né? Deixa muito claro esse caráter evangelístico do projeto. Você fala ali, né? Realmente nosso objetivo é plantar a igreja, disseminar o evangelho. Então isso com certeza mexeu com as autoridades ali muçulmanas, né? Então como é que aconteceu essa situação da prisão, as acusações que foram levantadas, o pai do garoto que apareceu? Conta pra gente como é que foi esse processo. Primeiro
essas crianças que são tiradas das ruas, elas passam por um processo de triagem e depois vão para o projeto Obadias. Nós já havíamos, e tudo começou essa perseguição, porque nós tiramos 37 crianças que viviam sendo maltratadas e entregamos nos braços de suas mães, de seus pais, e um grupo de líderes religiosos foi até a minha casa e falou: não vai ficar assim, nós vamos agir. E me ameaçaram e saíram dali, e a partir daí começou esse tipo de perseguição. Nós tínhamos 20 meninos dentro do projeto sendo assistidos, e o pai de um menino soube, ele era chofer de um desses líderes religiosos, e ele soube que o filho dele estava na mão dos protestantes. O filho dele já estava na rua por 3 anos abandonado. E nós alcançamos esse menino que estava correndo risco de vida. Ele mesmo disse que os colegas queriam matá-lo, e ele pediu socorro e nós socorremos. E esse pai chegou no nosso centro e disse para ele: vai pegar água, porque nós vamos fazer as abluções e vamos orar ao nosso profeta. Ele disse: pai, eu estava lá na rua, jogados, passando todo tipo de humilhação que você nem sabe, e eu fui alcançado por essas pessoas, e eu agora estou seguindo a religião deles. Eu sou agora de Jesus, eu só oro a Jesus agora. Então ele ficou muito irritado e foi uma confusão enorme dentro do nosso centro. Eu sentei com ele por 2 horas tentando convencê-lo, porque também, Jonatas, é um alvo do nosso projeto devolver crianças na casa do pai e da mãe, porque a gente crê que ainda é o melhor lugar para se viver, é na casa do pai e da mãe. Nós não temos condições de suprir coisas que só o pai e a mãe podem suprir, ainda que sejam pais e mães pobres. E nós já tínhamos colocado 37 crianças nos braços de seus pais. E eu falei com aquele pai: que bom que o senhor apareceu, o senhor pode levar seu filho para sua casa. Ele falou: eu não quero, porque esse menino agora ele é protestante, ele não é mais muçulmano, eu não quero. Eu falei: o senhor tem condições de reeducá-lo? Leva para sua casa. Ele falou: não, eu não quero. Então eu tinha uma viagem para a capital, deixei esse homem no centro da cidade, e ele foi direto na polícia e deu queixa, e a queixa dele foi o seguinte: aquele homem converteu o meu filho ao cristianismo. A nação tem 95% de muçulmano, mas é uma nação laica e democrática. Aquele homem da polícia que foi lá fazer o levantamento, ele colocou na sua lista que eu havia sequestrado o filho daquele homem, que eu havia me envolvido em tráfico de menor, que eu havia maltratado, que então eu fui acusado de tráfico de menor, de sequestro de menor, maus trato de menor, formação de quadrilha e aliciamento de menor, que seria o crime de ter convertido aquele menino ao evangelho. Então aquele delegado me telefonou e falou: você tem que comparecer na polícia. E eu compareci, e ele disse: você está preso por tudo isso aqui. E passei 2 dias naquela delegacia local, e depois eles me enviaram direto para a penitenciária, onde eu passei 150 dias, bons e maus dias, dentro daquela prisão. Foram 5 meses ali. Isso. E como é que foi essa experiência lá dentro? Você acabou de falar, né? Foram bons e maus dias. Então você teve, segundo você até já contou pra gente, experiências muito ruins, muito angustiantes ali dentro, e ao mesmo tempo experiências tremendas também que Deus te deu ali. Você podia contar um pouco algumas dessas experiências pra gente? Quando eu cheguei naquela penitenciária, 11 horas da noite, eu vi que eu tinha um espaço de mais ou menos 40 metros quadrados, um pouquinho mais talvez, era menor do que esse espaço desse palco, e tinha 45 homens dormindo no corredor, homens dormindo de todo jeito, e tinha um espaço, um colchão de solteiro de 2,5 centímetros que entrava um por baixo do outro, sobrava muito pouco espaço para dormir, a gente tinha que dormir de lado, estava aquele grupo de homens todos dormindo de lado. Aquela cela era formada de homens que estavam aguardando o julgamento, e eu fui parar ali dentro. Quando cheguei ali, irmãos, eu gosto de dizer isso, eu tinha 2 opções. Eu gosto de dizer isso porque na nossa vida, no decorrer da nossa vida, a gente confronta com problemas, e todavia a gente tem 2 opções.
Uma é se lamentar, se atirar por terra e entrar numa depressão profunda. Outra é dizer: Senhor, obrigado por essa adversidade, me ajuda a transformá-la em oportunidade. E eu optei por essa segunda. Eu disse: Senhor, eu estou aqui, eu não quero me entregar ao problema, eu quero que o Senhor me ajude a transformar essa adversidade em oportunidade. O Senhor está me dando aqui um novo público e é isso que eu vou fazer. Eu vou tornar o teu evangelho mais conhecido ainda, porque dentro da prisão também tinha 95% de muçulmanos. Eles tinham uma pequena televisão de mais ou menos uns 40 centímetros de tamanho e sob o volume máximo em programas também, na maioria das vezes religioso. Os jornais locais publicaram nas primeiras páginas: pastor brasileiro converte criança ao cristianismo e está na prisão. Nos sites online desses jornais tinha pessoas dizendo: tem que matar, tem que apodrecer na prisão, e falando diversas coisas muito ruins contra mim. E dentro da prisão não era diferente. Quando o dia amanheceu ali, parecia que eu estava no meio, de fato, de inimigos. As pessoas me olhavam querendo me trucidar. E a Marli trouxe o meu café da manhã, porque naquela cela ninguém recebe nada de café da manhã, ou na maioria das outras celas ninguém recebe nenhuma alimentação. A minha cela, que tinha uma média de 40 metros quadrados, suportava 45 homens. Um banheiro que você não tem nem ideia, eu creio que a maioria de vocês jamais entraram ou entrou num banheiro daquele estilo, muito sujo. E a cela do lado, o mesmo tamanho que a minha cela, tinha 150 homens. Esses homens dormiam em umas bancadas dessa altura, assim como sardinhas, e tinha um corredor no meio, e tinha outra bancada, e aquele corredor do meio, os homens ficavam de cócoras com os joelhos entrelaçados entre eles, para passar a noite toda ali, e por trás deles tinha homens em pé para poder passar a noite. Homens que no outro dia eu via pela grade onde eu estava preso, eles andando no pátio como múmias, por causa de tão grande sofrimento. A noite toda eles estavam tossindo e me falaram que eles tinham tuberculose. A maioria estava com tuberculose, AIDS, piolhos, sarnas e outros tipos de doenças. Você não pode imaginar o sofrimento daqueles homens. E quando a Marli trouxe o café da manhã, eu falei: eu vou aproveitar agora e vou começar a fazer culto aqui. Eu vou de fato aproveitar essa adversidade e transformá-la em oportunidade. E com esse café da manhã eu convidei alguns prisioneiros, porque a maioria dos prisioneiros que a família trazia café, eles viravam para o muro para comer e não ter que ser importunado ou compartilhar com outros. Eu coloquei à disposição e chamei alguns homens. Teve dias que eu não pude tomar o café da manhã, porque tamanha era a fome de alguns ali. Mas tinha um que eu quero contar uma experiência dele. Ele se chama Jacques, e o Jacques era um francês que estava preso ali, acusado de abusar sexualmente de 2 menininhas. Eu falei: Jacques, eu quero te convidar para tomar café comigo. Ele falou: eu quero te dizer que eu nunca vou me converter à sua religião. Eu sou ateu, não acredito que Deus existe, estou com fome. Se você quiser me dar comida, me dá, mas sabe que eu não vou participar da sua religião nunca. Eu estou sendo honesto com você. Eu falei: Jacques, não tem problema nenhum, você é bem-vindo toda a vida. Antes da gente comer, então eu cantava 2 ou 3 cânticos, lia um trecho da palavra de Deus e comentava um pouco, e depois a gente orava pelo alimento. Então eu resolvi fazer um cultinho cada dia ali, em cada refeição. Café da manhã, almoço e janta, sob o volume máximo daquela televisão. Era muito desconfortável. No 35º dia, o Jacques chegou para mim e falou assim: eu quero te falar uma coisa. Eu agora já acredito em Deus. Eu acredito que Ele existe, mas eu não posso dizer o mesmo de Jesus. Jesus não é nada para mim ainda. Eu falei: ainda, Jacques, porque o mesmo Deus que se revelou a você há 35 dias atrás, você não acreditava nele, agora você acredita. Esse mesmo Deus vai revelar Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, a você também. Só passaram 5 dias. No 40º dia, o Jacques, eu costumo dizer que aquela autoridade brasileira deu um tiro no meu pé. Ela chegou lá, eu estava doido para sair, eu já estava morrendo de saudade da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos.
E ela chegou e falou comigo: não pense que você vai sair dessa prisão em menos de 6 meses. Esse povo tem a religião deles, você não devia nem estar aqui. E foi me falando coisas muito duras. Eu voltei para a cela e sentei naquela bancada e fiquei assim, cabisbaixo, triste. Eu falei: puxa, eu não contava com essa, ficar 6 meses aqui. O Jaque veio do banheiro e falou: você está triste? Eu falei: não, Jaque, não é nada muito grave, eu não devia nem estar triste por causa disso, mas foi duro ter ouvido aquelas coisas. Ele falou: eu vou orar a Jesus, e Ele vai restaurar a sua alegria e tirar toda a tristeza do seu coração. Eu falei: Jaque, eu já estou bem, cara. Há 5 dias atrás você não acreditava em Jesus e agora você vai orar a Jesus. No 45º dia, apenas 5 dias depois disso, o Jaque acordou cedo, tomou banho e falou comigo: você pode fazer uma oração para mim? Eu falei: posso. Pelo que você quer que eu ore? Ele disse: olha, para que eu seja livre, hoje é o dia do meu julgamento, e eu vou ser levado ao tribunal daqui a pouco. Eu quero que você ore para Jesus me libertar dessas acusações. Você acredita que eu sou inocente? Eu orei por ele, depois ele fez essa pergunta. Eu falei: já, eu acredito, porque em Jesus, todo homem e mulher que passa sob esse sangue se torna inocente diante dele. Você crê em Jesus, já que Jesus te perdoou todos os seus pecados, você é inocente? Ele falou: não é assim que eu quero que você me fale. Eu quero saber se você crê que eu nunca toquei naquelas crianças. E eu já sabia a história. Ele disse: aquela mulher chegou na minha casa com 2 crianças com os olhos infeccionados, com conjuntivite, inchados, e eu paguei médicos, eu coloquei aquelas crianças em clínicas privadas e os médicos curaram elas, e eu dei um quarto para aquela senhora me orar com suas crianças. Eu coloquei as crianças na escola e os vizinhos começaram com um rumor que eu havia abusado dessas crianças, e a polícia não quis nem saber, me trouxe direto para a prisão, pegou a mãe dessas crianças que estava com uma cirurgia sem cicatrização no hospital e trouxe direto para a prisão. Aquela mulher, ela andava e desmaiava com febres altíssimas e pegou tuberculose na prisão também, um sofrimento que você não pode imaginar. E a minha colega Zeneide, que estava ali, ela cuidou daquela mulher como uma filha, e ela tinha que dormir cara a cara com aquela mulher tuberculosa, e por Deus ela não contraiu tuberculose também, e orando por ela. E nesse dia o Jaque falou: e agora, você acredita que eu sou inocente? Eu falei: Jaque, eu acredito que você é inocente, eu creio nisso. Ele falou: Jesus sabe que eu sou inocente. E ele foi para o tribunal. Ele chegou no tribunal por volta de 7h40 da manhã. Ele disse que desde que ele chegou até às 14 horas, quando o juiz o chamou, ele ficou orando, dizendo: Jesus, você conhece tudo, você sabe que eu nunca toquei naquelas crianças, e eu preciso que você me defenda, porque se eles me acusarem, eu vou passar 10 anos aqui preso como inocente, então me defenda, você é o meu advogado aqui. E ele me contou tudo isso. Quando ele retornou da prisão, mais ou menos às 3 da tarde, ele falou: e você quer saber? Jesus me defendeu, eu vim só pegar minha mochila, eu estou livre, eu estou indo embora. Ele começou a chorar e me abraçou, eu chorei também. E o Jaque falou assim: você pode me dar mais uma Bíblia? Eu falei: mas você já tem uma Bíblia, Jaque? Ele falou: é porque eu quero dar para aquela minha colega, a mãe das crianças que está presa. Aquelas crianças, elas foram espancadas muitas vezes e forçadas a dizer que ele tinha tocado nelas, e elas apanhando e diziam: ele nunca tocou na gente, ele nunca fez nenhum mal contra nós. E aí ele falou: eu quero dar uma Bíblia para essa mulher, eu quero que ela conheça Jesus como eu conheci. Você está tomando exemplos para a sua vida, meu irmão e minha irmã? A gente não pode ficar parado, a gente não pode ficar calado. Se Jesus fez de fato alguma diferença na sua vida, faça com que aquele mais próximo de você conheça também. Foi assim que o Jaque falou: eu quero que Aua conheça Jesus como eu conheci. Me dá uma Bíblia para eu dar para ela. E eu dei uma Bíblia para Aua. No culto de Natal, onde tem uma mulher suíça que faz aquele culto, aquela mulher suíça é um culto só para quem é cristão, católicos e protestantes que estão na prisão. Ela disse: eu tenho uma mulher que quer dar um testemunho. E a Aua, ainda muito fraca, foi lá para frente com a sua Bíblia na mão, porque agora ela era uma mulher livre. Bem devagar, ela estava se recuperando de todo aquele problema na prisão, e ela disse: vocês podem achar estranho
eu vim aqui na frente hoje agradecer por ter vindo parar nessa penitenciária, mas foi aqui que eu conheci o meu Salvador. Ela era muçulmana e eu tive a oportunidade de ver aquela senhora outras vezes com a Bíblia dela em mãos. Então Deus, eu posso passar a noite toda aqui, Jonas, eu sei que amanhã vocês têm culto, contando o que Deus fez dentro daquela prisão. Tem tantas outras histórias lindas que eu tive o privilégio de testemunhar, porque eu resolvi pegar a adversidade e transformá-la em oportunidade. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você pode fazer o mesmo. Não deixe a adversidade te destruir. Não deixe a adversidade se agigantar e dominar você. Mas peça ajuda a Jesus e use essa adversidade e transforme ela em oportunidade para glorificar o nome de Jesus. Amém, amém. Mas ainda de uma experiência boa que você contou para a gente na quarta-feira, essa foi uma reviravolta em relação ao caso de um ateu, mas teve também um processo com os muçulmanos de uma reviravolta na atitude deles com você, que foi decorrente de uma experiência que você teve com eles, daquele líder, né, ali dentro, com os discípulos dele. Queria que você contasse para a gente mais essa experiência que você teve. Quando eu cheguei naquela cela, por causa dos jornais que estavam publicando muitas coisas contra a gente, vários muçulmanos dentro da cela e naquela prisão ficaram revoltadíssimos, porque eles criaram ciúmes pela sua religião. Então nós tivemos 2 meses de confrontos diretos com aqueles homens ali. Havia um líder religioso preso, acusado de ter matado 2 pessoas, e ele tinha 11 discípulos. E aqueles confrontos diretos ali, durante 2 meses, com ameaças, às vezes eu pensava, bom, dessa noite talvez eu não passe, mas eu nunca vou deixar de contar a verdade e pregar o evangelho aqui dentro. Essas pessoas são escravas de Satanás e precisam de libertação. E um dia eu estava na minha banqueira, naquela bancada lá, sentado também, eu estava deitado de lado, e aquele homem chegou, eu me levantei, sentei, e ele começou a me humilhar. E ele começou a me falar coisas horríveis, não dá para repetir tudo o que ele falou dentro de uma igreja. E ele foi falando, eu fui dando corda para ele, dizendo, vai em frente, fala mais, muito obrigado, vai em frente, continua. E ele foi me humilhando ali, e quando ele cansou, nessa hora alguém baixou a televisão e eu tinha um olhar de todos sobre mim. Eu imaginei, eles estão querendo que eu dou um soco no nariz desse camarada, porque eles vão ter um bom motivo para dizer por que me mataram. E ele foi me humilhando que vocês não têm ideia. E quando eu perguntei, você parou, você acabou, terminou, não tem mais nada que você queira dizer? Ele disse, não. Eu falei, mas tem algumas coisas que você não disse que eu quero acrescentar na sua lista. Eu sou menos do que um grãozinho de areia suja. Irmãos, se a gente aprende a dizer não ao estrelismo, João 3,30 é praticado, que ele cresça e que eu diminua. Eu falei, eu sou menos do que um grãozinho de areia suja. Eu sou verme, eu sou trapos de imundície, eu sou um cão morto. Você esqueceu de acrescentar isso na sua lista. Mas eu quero te apresentar alguém que de fato é alguma coisa. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele deixou o seu trono de glória e ele veio aqui na terra e derramou até a sua última gota de sangue por causa do meu pecado, imerecidamente. Eu não merecia, e ele fez isso por mim, fez por você, fez por toda essa cela, por todos os prisioneiros que estão nessa prisão. Ele derramou todo o seu sangue por causa dos nossos pecados, e ele não precisava fazer isso, porque nós somos assim. Eu sou assim, nada, miserável, cego, nu. E aquele homem começou a pigarrear, e limpando a garganta, ele disse, eu fui enviado para te humilhar. Está escrito, eu não sei aonde, que aquele que se humilha, Deus exalta. Eu falei, está aqui, ó, na palavra de Deus, está aqui nesse livro, que aquele que se humilha, Deus exalta. Ele falou, a partir de agora, ninguém mais toca em você. Você tem o nosso respeito. E a partir daquele dia, eles começaram a me chamar meu pastor. Todos, sem exceção, inclusive aquele líder religioso com os 11 discípulos dele. Se Jonathan me permite, eu quero contar desse líder. Como eu precisava de um lugar para orar, para louvar o Senhor. Eu estava vendo o Felipe aqui cantando com essa banda tão lindo, né?
Se vocês ouvirem minha voz, vocês vão querer correr. Mas eu estava lá louvando ao Senhor e eu dizia: esse banheiro é muito sujo, muito imundo. E eu peguei e comecei a lavar aquelas paredes, lavei tudo, lavei vaso, lavei os baldes onde eles colocavam água para tomar banho. Todos os dias eu entrava naquele banheiro e lavava aquelas paredes, lavava aquele vaso no chão com aquele buraco, lavava tudo e enchia os baldes de água para eles. E aproveitava meu tempo, onde eu me ajoelhava agora naquele banheiro limpinho, porque eu resolvi transformar a adversidade em oportunidade. E agora eu estava servindo aquelas pessoas. E um dia, quando eu cheguei no banheiro para lavar, aquele líder religioso estava lá lavando as paredes. Eu falei: ei, esse é o meu trabalho. Prisioneiro a gente tem que ser duro, né? Aí eu falei: esse é o meu trabalho. Ele falou: eu tenho aprendido a lição. Você não precisava estar nos servindo desse jeito. E você tem lavado o banheiro todo dia, tem enchido nossos baldes de água, e eu tenho visto, e eu agora quero fazer isso. Esse mesmo líder religioso, quando eu saí da prisão, o diretor mandou me chamar lá naquela prisão, porque ele queria me ver. E quando abriu o portão daquela prisão, que eu entrei para o setor de administração, aquele líder religioso estava lá perto do diretor, conversando com ele, e ele veio correndo no pátio e gritando: meu pastor, meu pastor, meu pastor, e me abraçou. E a gente foi para o gabinete daquele diretor, e lá ele meteu a mão naqueles roupões dele e arrastou uma Bíblia. Era desse tamanho realmente as Bíblias que eu distribuía. Porque quando eu fui preso, eu falei: mais preso do que isso não tem. Pior do que isso é a morte, morrer aqui é lucro. E eu falei: Marli, me traga Bíblias. Falava para os meus amigos que me visitavam: me traga Bíblias. E nós distribuímos Bíblias como essas, 350 Bíblias. Distribuímos centenas e centenas de Novos Testamentos, de porções da Palavra de Deus, de chip com filme de Jesus, chip para celular. Desde o diretor da prisão até o último, nós estávamos ali tratando do Evangelho, e aquele homem puxou a Bíblia dele de dentro do roupão dele e falou: eu estou lendo essa palavra todos os dias. E passou a contar o testemunho daquilo que Jesus estava fazendo na vida dele lá dentro daquela cela. Deus é bom, Deus é fiel. Dentro daquela prisão, eu não me entreguei à adversidade. Eu falei que eu queria transformar a adversidade em oportunidade. Fiz campeonato de futebol lá dentro com os presos. Conversei com o diretor e falei: senhor diretor, esses presos, eles estão cheios de energia, precisa gastar a energia desses homens. E fiz um campeonato com os guardas da prisão, com os prisioneiros, e todo dia a gente saía para jogar futebol. Eu era o técnico, eu era o Filipão lá. E a gente ganhava, tá? A gente nunca perdeu de 7-1. E depois nós conseguimos levar um dentista lá dentro daquela prisão, e ele atendeu 4 dias, curou e tratou dos dentes, desde o diretor até prisioneiros lá dentro. E a condição dele para o diretor era que eu fosse o assistente, eu e Zeneide fôssemos os assistentes dele. E um dia, quando eu voltei para aquela cela, os prisioneiros ficaram de pé, e durante 5 minutos eles aplaudiam e agradeciam, porque tinha homens lá dentro que os dentes já estavam caindo da boca de desnutrição. E nós passamos a comemorar o aniversário daqueles homens. Foi uma revolução. E o diretor da prisão falou: eu estou há 34 anos em administração carcerária, eu nunca vi uma história dessa. Essa prisão tem 2 histórias agora, uma antes e uma depois que você passou por aqui. E eu disse: glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. No dia que eu cheguei naquela prisão, eu disse ao diretor: eu não sou o seu prisioneiro, eu sou prisioneiro de Cristo. E Deus muito nos honrou. Então nós tivemos juntos dias bons e dias maus ali. E teve um apoio, né, que você recebeu. Qual apoio foi mais importante nesses 150 dias de reclusão? Você lembra? Olha, até para essa soltura, a que você atribui essa vitória, além, claro, da mão de Deus por trás de tudo, que Deus mais usou para te confortar ali e depois para te libertar? Eu quero dizer que eu tenho um agradecimento muito grande pelo que Deus fez por mim e a Zeneide naquela prisão. Mais ou menos 2 semanas depois que eu fui preso, o nosso governo brasileiro, enviou uma comissão
parlamentar, formado por um senador e 2 deputados federais. Infelizmente, esses homens não foram recebidos pelo governo e honrados como deveria, mas eles foram naquela prisão para nos ver, mas eu me senti muito honrado. De fato, eles não fizeram muitas coisas. Quando não tiveram condições de fazer, apesar da intenção deles e o desejo, mas quando eu saía daquela prisão com habeas corpus, a Marli perguntou ao advogado principal qual foi a razão, o que contribuiu para a saída deles daqui. Eles falaram: o povo de vocês lá do Brasil, das igrejas, os abaixo-assinados, as campanhas que eles fizeram diante do governo, as pressões que eles fizeram com o governo do Senegal e tudo mais, essa foi a razão principal. Foi o povo de vocês lá. Ele estava dizendo de vocês. Se ele soubesse o nome, ele ia dizer a igreja da região oceânica, a igreja Betânia, e ele ia chamar o nome de cada igreja que esteve orando, que esteve protestando, que esteve conversando com autoridades. E eu posso dizer que foi uma vitória do povo de Deus ali. E nós fomos desde o início ali rodeados de orações, protegidos por orações. Teve uma menina que ela disse que ela teve uma visão, o nome dela é Manu, e ela teve uma visão que ela via anjos de Deus cuidando da gente, da alimentação. Naquela prisão, juntos, muitas vezes eu estava deitado e o rato passava da cabeça aos pés, correndo. Ratos, baratas, moscas e outros bichos que você não tem ideia. E ela disse que os anjos do Senhor estavam cuidando. Eu nunca fiquei doente naquela prisão. Deus nos guardava, e ela disse que os anjos do Senhor guardavam a nossa alimentação, guardava tudo. E eu costumo dizer que esses anjos do Senhor eram vocês, era o pessoal da Betânia, era o povo de Deus espalhado em toda a terra que estava orando por nós. Foi uma comoção internacional de pessoas que estavam se levantando na França, na Espanha, nas nações da América do Sul, da América do Norte, até no Japão. Deus fazendo uma revolução e movendo o povo dele. Deus poderia ter me tirado de lá, ele sozinho, porque ele tem todo o poder, mas assim como ele estava me dando o privilégio de estar ali, foi um privilégio, eu não fui ali o coitadinho, fui um privilegiado. Ele estava dando à igreja dele o privilégio de participar das nossas prisões ali também. Amém. Foram aproximadamente 70 mil assinaturas, não é? Isso foi o abaixo-assinado do Brasil. Só do Brasil foram 70 mil assinaturas, e teve um outro abaixo-assinado das igrejas reformadas, representando todos os continentes e 75 nações, que foi entregue na mão do presidente da República, pedindo a minha soltura. Nessa época, meu filho teve uma crise emocional muito grande, porque ele não entendia por que nós, servindo aquelas crianças, e estávamos pagando agora como uma prisão. E ele reclamava com Deus todo o tempo. Por quê? Meu pai não fez crime nenhum e você está deixando ele ali. E foi um tempo também muito difícil para a gente tentar inculcar nele que a vontade de Deus vai além daquilo que a gente deseja e daquilo que a gente quer. Se você me perguntar, eu vou te responder com sinceridade que se eu tivesse a opção, eu teria sumido daquela prisão. O sofrimento é muito grande. Cada dia naquela prisão eu fui para aquele banheiro e ajoelhei chorando. Cada dia pela manhã, quando eu acordava, que eu via a situação daqueles meus colegas e a minha situação, eu ia para aquele banheiro e chorava e falava: Senhor, eu preciso da tua graça para sobreviver esse dia. A graça do Senhor, ela veio ali como um maná a cada dia. E o dia seguinte eu precisava de novo daquela graça. E eu me levantava daquele banheiro assim reconfortado, parecia mágica a graça do Senhor. E eu quero encorajar você a orar também ao Senhor e apresentar a tua dificuldade, o teu problema, dizendo: Senhor, me dá da tua graça. E talvez você não imagina que o teu problema vai sair no primeiro dia. Talvez ele vai continuar, mas ele vai te dar graça para viver cada dia. A mãe de um amigo meu, ele colocou a mão assim e falou que a mãe dele, uma serva de Deus, já tinha tido 5 AVCs, e ele chegava a ver o coração da mãe dele batendo assim, e ela chorava de dor. E ele dizia: Deus, por que o Senhor não leva a minha mãe? Ela está sofrendo muito. E ela dizia: filho, eu estou sofrendo muito, mas cada dia Deus me dá graça para viver. Eu estou vivendo sob a graça dele. E ela não morreu até hoje.
Deus dá graça para a gente passar pela adversidade, pelo sofrimento, e eu estava ali sob essa graça. Amém. E a gente tem uma foto do momento da soltura, né? Foi uma foto que foi circulada, ficou muito famosa na época. Muita gente compartilhou, foi um momento muito emocionante, né? Tem um vídeo também, eu vi um vídeo, né? Depois quem quiser acessar lá, o nome do canal no YouTube é Projeto Obadias. Projeto Obadias, mas se você também escrever José Dilson, então tem lá um monte de vídeos também. Parece, né? Então tem um vídeo emocionante. E, enfim, eu queria, né, uma vez que a gente já tratou dessa questão, passar para esse último bloco aqui, que é a parte dos desafios hoje do Projeto Obadias, né? Houve algumas mudanças depois da tua soltura, na visão do projeto, algumas coisas que o próprio governo impôs. E como é que está esse projeto e o que você sonha ainda para o Senegal, né? Você já falou um pouco para a gente, queria que você compartilhasse com o pessoal. O Projeto Obadias continua. Eu saí da prisão e o projeto continua. Deus levantou mais pessoas ainda, ajudadores que estão junto com a gente naquele projeto. A gente tem uma equipe trabalhando junto naquele projeto. Para você ter uma ideia, só na nossa escola nós temos em média 10 funcionários entre professores e pessoal de limpeza, da cozinha. No Projeto Obadias a gente deve ter lá também uns 6, 7 funcionários, mais um casal com seus 5 filhos que trabalham no Projeto Obadias. E os nossos sonhos, nós contratamos serviços de um gabinete jurídico para trazer as crianças de volta. As crianças passaram 8 meses com a gente, o governo tirou elas daquele centro. Então esse gabinete agora, com autoridades daquela nação, estão lutando para devolver essas crianças no nosso projeto, e o projeto continua a todo vapor. Nós estamos trabalhando numa construção terminando mais uma construção de uma casa. O alvo é fazer mais 10 casas para abrigar 500 crianças. Essas 500 crianças devem ficar no projeto até completar 18 anos. Com 18 anos, elas devem sair ou para uma universidade, para fazer uma faculdade, ou para trabalhar na sociedade. Nós vamos inseri-las na sociedade e elas devem sair daquele projeto com diploma na mão e com voz, como Deus nos desafiou para fazer com elas. Então, um dos maiores desafios hoje do Projeto Obadias é terminar aquelas casas e preparar espaço para que essas crianças possam voltar para ali. Agora você imagina, com 500 crianças eu vou precisar de no mínimo 50 novos obreiros, pai, mães que possam morar naquelas casas. Cada casa tem um apartamentozinho, como a Zeneide vivia ali, onde a pessoa vai poder morar e vai poder dar assistência, estender as suas mãos para ajudar aquelas crianças. Em cada quarto, a cada 8 crianças tem um monitor que vive com eles dentro daquele quarto, justamente para dar um pouco mais de proteção com relação à moral e tudo mais. Então eu quero desafiar você. Você é todavia muito bem-vindo para se juntar conosco, de qualquer maneira. Se você não puder ir e me dizer, José Dilson, eu quero contribuir para você poder ter condições de pagar um funcionário, pagar alguém para poder fazer, também é muito bem-vindo. Agora, uma coisa que todos podem participar é orando. Se você orar, irmãos, nós vamos estar fortalecidos e vamos avançar naquele projeto em Guiné-Bissau. Respondendo uma segunda pergunta do Jonatas, esses meninos, quando saírem dali, eles vão para a nossa própria universidade. Nós temos um projeto de universidade e está em fase de escrita esse projeto, mas já com muitas pessoas envolvidas, querendo dar o tempo deles ali junto. E no início nós compramos um terreno de 22 mil metros quadrados para construir uma unidade física ali, para receber alunos pobres, alunos do interior, e esses meninos do projeto, onde eles receberão e estarão fazendo algumas faculdades como pedagogia, odontologia e outros cursos que nos forem possíveis. E se alguém aqui, alguns jovens, por exemplo, tiverem desejo, que eu sei que alguns jovens da Betânia, de outros lugares, já fizeram projetos missionários lá, isso é possível. Se um grupo se mobilizar e quiser ir lá para visitar, passar uma semana, 2 semanas lá, envolvidas com o projeto,
É possível isso e quais seriam os custos disso? O que eles poderiam fazer lá para cooperar, né, para ter essa experiência pessoal de edificação? É possível, sim, e são muito bem-vindos, jovens, idosos, qualquer um que queira vir. Você pode, além de nos ajudar em uma construção, por exemplo, grupo de jovens, eu não sei assentar bloco, mas eu sei fazer a massa. E tivemos uma equipe só de meninas lá uma vez e elas não sabiam assentar blocos, mas elas tinham dinheiro, então a gente contratou pedreiros e elas começavam a carregar água para fazer a massa, carregar blocos, e nós construímos a primeira casa assim, com essas meninas lá da Betânia. Então vocês podem participar. Indo uma equipe daqui para lá, Jonas, eu me responsabilizo de prover alguma coisa de turismo lá. Então tem arvorismo, tem um safari, tem muitos lugares lindos no Senegal. É uma nação com bastante coisas para fazer turismo, e você não vai ficar só trabalhando não, nós vamos correr atrás disso. Você precisa, no mínimo, $2.000 para poder ir para lá, com passagens, alimentação e tudo mais. Então, sejam muito bem-vindos. Se você quiser participar a longo prazo, eu quero trabalhar aqui, eu quero me envolver, também você é muito bem-vindo. Se você quer dar suas férias, quer trabalhar um tempo, então todos podem. Se você é profissional na área de saúde e diz, eu quero atuar na área de odontologia ou em qualquer outra área, então você pode também. Nós não temos o povo de Senegal como inimigos, eles são nossos amigos, é uma nação de pessoas amáveis e que com certeza eles vão apoiar a iniciativa da Igreja Brasileira para ajudar, para fazer qualquer projeto social ali. Amém. Além do canal do YouTube, tem também no Facebook, o Facebook de vocês, não é? E tem um e-mail também, se alguém quisesse se corresponder, o e-mail foi projetado no final do vídeo, né? josedemarli, com i, @me.com, né? Exato. Então depois você pode nos contactar, pode contactar a liderança dessa igreja que conhece também nosso endereço. Se você quer formar um grupo, então converse com eles também. E tem dezenas de maneiras de ver o nosso trabalho. Infelizmente, Jonas, nós não temos muita divulgação. É um erro nosso nesses 24 anos de África. A gente não tem praticamente nada na internet, salvo o Facebook e agora alguns filmes no YouTube. Então, se você tem também talento, dom, e você quer também apoiar nesse sentido de comunicação, o pessoal de comunicação da igreja, achei ótimo, hein? Então, sejam bem-vindos e a gente agradece muito. Amém. E por fim, a nossa última pergunta aqui é: que recado você gostaria de deixar para as pessoas que estão te ouvindo agora? Eu queria simplesmente dizer a você e te desafiar a confiar em Deus, os seus sonhos, a sua vida, e poder repetir aquela oração dizendo: Senhor Jesus, conte comigo. Muitas vezes a gente chega para o Senhor Jesus e diz: eu conto contigo. Eu quero desafiar você a chegar para o Senhor Jesus e dizer: conte comigo. Amém. Conte comigo para o que der e vier. Eu quero ser resposta para o aflito, eu quero ser resposta para o meu vizinho, eu quero ser resposta para o meu bairro, para a minha rua, para a minha cidade, para a minha nação e para o mundo. Conte comigo. Eu quero dizer que daqui a 70 anos a maioria de nós não vamos estar aqui, mas você poderá deixar uma marca muito grande, estampada em cada lugar dessa nação e do mundo, porque você pediu a Jesus para contar com você, e Jesus conta com você. É um privilégio, é uma honra poder dizer isso para Ele. Então eu quero desafiar você a pensar isso, a pensar nisso e falar isso com Ele: Senhor Jesus, conte comigo. Eu não sei de que forma que Ele vai contar com você, mas você pode ter certeza que Ele vai escrever no livro dele, vai chamar um anjo e dizer: escreve aí porque ele falou, ela falou que pode contar com Ele, e nós temos isso aqui para Ele. Escreve aí, vai estar anotado, porque Ele honra e responde às nossas orações. Amém. E queria finalizar dizendo que eu tenho um agradecimento muito grande no meu coração por cada um de vocês que esteve orando por nós. Nós não imaginamos o que o diabo estava tramando contra a nossa vida e contra a igreja de Cristo ali naquela nação, mas Deus deu uma vitória enorme ao seu povo, à sua igreja,
e respondendo a sua oração. Amém? Então, amém, muitíssimo aleluia. Obrigado mesmo. Glória a Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Queria chamar a Marli aqui à frente, a gente vai fazer uma oração, chamar o pastor Henrique para subir aqui, fazer uma oração por esses dois queridos missionários, que para a gente é uma honra muito grande, ter não só o Zé, como a Marli também. Eu até falei, será que ele vai levar a Marli, pelo menos ela? Já que as crianças às vezes não estão com os compromissos delas, né? E para a gente é uma honra muito grande, tanto o Zé quanto a Marli, a gente vê uma unidade, uma família, né? Que está ali louvando o Senhor. Vocês querem ficar de pé? Vamos estender uma das nossas mãos na direção deles. Vamos orar, então, pedindo a bênção do Senhor de maneira renovada sobre eles. Senhor querido, que noite maravilhosa, Senhor. Como o Zé Dilson falou, poderíamos passar a noite aqui, Senhor, falando das tuas maravilhas, das tuas grandes obras, de como o Senhor é magnífico. Então a Ti nós damos, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor. E a gente te agradece de uma maneira muito especial pela vida dos teus servos, Senhor. Obrigado pela vida do pastor José Dilson, obrigado pela vida da Marli, por essa obra maravilhosa que o Senhor tem feito em suas vidas e através deles ali naquele lugar. Obrigado pelas crianças que foram alcançadas para Ti. Obrigado porque nos Teus planos, Senhor, para nós tão incompreensíveis, o Senhor aprove a Ti levar o Zé Dilson para dentro daquela cela e ali ganhar muitos para o Senhor. Então nós queremos nessa noite Te agradecer por toda essa bênção que o Senhor tem derramado através dos Teus servos. Obrigado, Senhor. Que coisas maravilhosas o Senhor tem feito. Recebe a gratidão do nosso coração e renova, Senhor, as Tuas mais ricas bênçãos sobre a vida do Zé Dilson, sobre a vida da Marli. Que venha uma porção muito especial e renovada do Teu Espírito Santo sobre eles. Que durante esse tempo em que eles vão estar aqui no Brasil, Senhor, que eles sejam renovados, que tenham descanso, que o Senhor lhes renove coisas novas, grandiosas, magníficas, que até agora o Senhor não havia falado com eles. Também abençoa, Senhor, o Jonatas, abençoa Gemima, abençoa o Zuki, aonde eles estiverem, que a Tua mão esteja sobre eles, Senhor, que os Teus planos, Senhor, continuem se cumprindo de maneira gloriosa, de maneira majestosa, na vida do Zé Dilson, na vida da Marli e dos seus filhinhos. Da mesma forma, Senhor, ainda mais uma vez, oramos pelo projeto Obadias, pelas crianças ali, Senhor, por aqueles que trabalharão, por aqueles que o Senhor ainda há de levantar para ajudá-los ali. Que a boa mão do Senhor permaneça estendida sobre todos esses, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém.